Olá, sou Cristina Ruas, do Departamento de Farmácia Social da UFMG. A aula de hoje é sobre quebra de patentes durante a pandemia da Covid-19. Para começar a falar sobre quebra de patentes, a gente tem que entender um pouquinho sobre o Acordo TRIPS. O Acordo TRIPS ele foi firmado em 1994 com a criação da World Trade Organization, que é a Organização Mundial do Comércio. Esse tratado ele é um acordo multilateral de países membros da Organização Mundial do Comércio que reconhece as patentes, garantindo assim um monopólio por parte dos detentores de patente. Esse tempo pode ser variável, varia de 15 a 20 anos, tempo em que somente o detentor da patente poderá comercializar o produto que ele patenteou. E tem como principal objetivo a promoção da inovação tecnológica para contribuir para o bem-estar social e econômico e para o equilíbrio entre direitos e obrigações. Ou seja, para garantir que as pessoas ou as empresas tenham interesse em promover a inovação tecnológica, dado que ele vai ter um período aí de monopólio para a comercialização do seu produto e aí terá o reinvestimento ou terá o retorno do investimento que ele fez no produto com pesquisa e desenvolvimento. O termo correto não é quebra de patentes, e sim licenciamento compulsório. Esse licenciamento compulsório ele é previsto no Acordo TRIPS, no artigo 31. Essa flexibilidade permite que o país utilize o produto patenteado, mesmo que o detentor da patente não autorize, em casos de interesse público. Mas também não é só quebrar uma patente, não é só promover o licenciamento compulsório. É prevista uma remuneração ao detentor de patente e para que um país execute um licenciamento compulsório, ele tem que prever, ele tem que saber produzir aquele produto. No caso de medicamentos e vacinas, ele tem que ter indústria suficiente que consiga fazer a pesquisa, desenvolvimento ou a produção daquele produto, porque a empresa não vai simplesmente repassar a rota de síntese ou o modo de produzir aquele medicamento ou aquela vacina. A lei brasileira que diz sobre as obrigações relativas à propriedade industrial é a Lei número 9.279, de 14 de maio de 1996. Só voltando aqui, o Acordo TRIPS ele foi assinado em 1994. Os países eles tinham aí em torno de 10 anos para se organizarem e começar a aceitar as patentes. No caso do Brasil, imediatamente a partir de 1996, ele já começa a reconhecer as patentes. E isso fez com que o país não tivesse tempo suficiente para se organizar, para investir em pesquisa e desenvolvimento, investir no parque fabril, tanto do setor público e privado nacional, para fortalecimento da indústria nacional, que foi o que a Índia fez muito bem feito. A Índia também é signatária do Acordo TRIPS, mas ela demorou quase 10 anos para poder regulamentar essa questão da propriedade industrial no seu país. E durante esse tempo, eles investiram maciçamente em pesquisa e desenvolvimento nas indústrias, é tanto que a Índia hoje é um dos países que mais produzem medicamentos no mundo, além de ser o maior exportador de genéricos do mundo. Então, eles conseguiram se organizar e o Brasil, ao contrário, ele promoveu a quebra de várias empresas nacionais que já existiam. Então, com essa lei 9.279, o artigo 40, ele já previu de imediato a patente de invenção de 20 anos ou para modelos de utilidade de 15 anos. Nessa lei é previsto, além da licença compulsória, que a gente começou a comentar um pouquinho, a licença voluntária, no qual o titular de patente ou depositante ele poderá celebrar contrato de licença para exploração. Só comentar que o Canadá, recentemente, ele solicitou uma licença voluntária para uma grande indústria farmacêutica, só que não foi aceito. Eles queriam, inclusive, essa licença voluntária para a produção de vacinas para a Bolívia, para vender a um custo muito baixo para eles, já que a Bolívia tem um percentual muito baixo da população vacinada, ao contrário do Canadá. Mas essa indústria farmacêutica não quis essa licença voluntária e isso não aconteceu. No caso da licença compulsória, o país que solicita essa licença compulsória, e aí existe um investimento, para que a indústria nacional possa produzir
ou em casos de emergência nacional ou interesse público, eles podem solicitar indústrias internacionais, multinacionais, que produzam, comprem, até a indústria nacional conseguir se organizar. Mas a gente vê que esses casos eles acontecem de forma muito isolada, muito poucos casos no mundo acontecem isso. Algumas vezes tem algum tipo de retaliação. E essa licença compulsória, apesar de ser prevista em lei, nos casos eles se adequam adequadamente, no caso da emergência nacional, interesse público, mesmo assim ela é tida como problema para as indústrias e para a questão comercial com os outros países. Então, as patentes farmacêuticas, elas têm, de alguma forma, elas protegem as indústrias farmacêuticas, mas elas também promovem uma redução do acesso aos medicamentos. Por quê? Porque se você tem uma patente, você impede que outras empresas possam produzir, garantindo assim o acesso a várias pessoas no mundo, não só, aí a gente não falando somente em termos de Brasil. Aqui eu vou citar só um exemplo de um licenciamento compulsório que foi realizado no Brasil, foi o único que a gente fez até hoje. Outros países já realizaram licenciamento compulsório, assim como Estados Unidos, Canadá e vários outros, mas o nosso caso foi o caso do Efavirenz em 2007, e após decretar o licenciamento compulsório, o Ministério da Saúde ele passou a importar da Índia os genéricos pré-qualificados pela Organização Mundial de Saúde, provocando um impacto imediato de economia de 31 milhões para o Brasil. Então, esse é um exemplo de sucesso, de case de sucesso e que pode adequadamente ser utilizado no caso do Brasil. Mas, o que acontece hoje? Para promover, para solicitar o licenciamento compulsório, a gente vai ter que fazer isso para cada tecnologia. E atualmente a gente não precisa, não é só de vacinas. A gente tem aí kits diagnósticos, medicamentos. A gente está assistindo no país a escassez de produtos para entubamento de medicamentos, tecnologias. Nós temos aí tratamentos ou outros tratamentos também. Lógico que eu estou falando de tratamento com evidência científica, eu não estou falando aqui de cloroquina, eu estou falando de evidência científica para o tratamento de pacientes graves, estou falando de vacinas também e de outras tecnologias, como face shield, máscara e outras questões que possam auxiliar na prevenção e tratamento da Covid. E isso faz com que para cada tecnologia tenha que ser necessário uma licença compulsória. E além disso, a licença compulsória ela é nacional, ou seja, cada país teria que fazer isso. Então a nossa ideia hoje não é trabalhar mais a licença compulsória, mas outras formas de garantir o acesso aos tratamentos. Vamos falar um pouquinho por que a gente vai patentear os medicamentos, né? A indústria, a principal justificativa do patenteamento dos medicamentos são os altos custos com pesquisa e desenvolvimento de medicamentos. Mas, se a gente for pensar no caso da Covid, a gente teve muitos investimentos governamentais para garantir que as vacinas chegassem à população. Então, se a gente tem investimento governamental, a indústria mesmo, por si só, não teve que investir tão pesadamente. Então, é um dos motivos porque a gente pode suspender esse processo de patenteamento. A segunda questão é o tempo elevado para pesquisa e desenvolvimento. Entretanto, as vacinas estão sendo produzidas aí em um tempo recorde, de 1 ano. A gente já tem vacina produzida, avaliada, testada. Então, também esse argumento já cai por terra. O outro argumento é o tempo de recuperação dos recursos investidos. Só para a gente ter uma ideia, algumas empresas americanas que fizeram um tratamento que fizeram pesquisa e desenvolvimento com medicamentos para o tratamento do câncer, foi feito um estudo que essas empresas já lucraram quase 10 vezes mais que o investido durante 4 anos. Então, não se justifica que eles tenham que manter esse patenteamento por 20 anos para a recuperação dos recursos investidos. E
A última justificativa por que não patentear os medicamentos, porque a saúde ela não é uma mercadoria. E nesse ponto de vista, a saúde está sendo vista como mercadoria. Nós temos necessidades muito mais importantes, necessidades em saúde pública, e a gente tem que lembrar que as vidas humanas elas não têm custo, mas têm um preço e não pode ser um preço proibitivo, ou seja, tem um preço que a sociedade e os indivíduos têm que conseguir arcar. Nesse sentido, se a gente está produzindo vacina com investimento público, o cidadão ele está duplamente financiando esse tratamento, essas vacinas, seja na hora de investir nas instituições de ensino e de pesquisa, seja na hora de adquirir aqueles medicamentos. Então, quem está se beneficiando principalmente desse processo de pesquisa e desenvolvimento é a indústria farmacêutica, não é o paciente, que é o alvo, que é o principal alvo da nossa tecnologia. Outras questões importantes que a gente tem que falar são sobre as características do mercado farmacêutico. O mercado farmacêutico é um mercado altamente lucrativo, é o terceiro mais lucrativo do mundo. Ele perde para a indústria de petróleo e a indústria bélica, né? É um mercado, sim, regulamentado, mas isso faz com que seja um mercado que seja muito monopolizado, ou seja, as empresas têm dificuldade de entrar nesse mercado para começar a trabalhar. Por que ele é extensamente regulamentado? Tem o caso da proteção de patente, né? Então, os países detêm aí um monopólio de 20 anos para comercializar. Então, uma empresa, para poder iniciar, ela tem que investir em pesquisa e desenvolvimento, ou se não, investir na indústria de genéricos para a produção dos medicamentos que já estão com patente expirada. Além disso, além dessa questão das patentes, a gente tem os órgãos responsáveis pela autorização para comercialização. No caso do Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é responsável por essa autorização. Outros países, a gente tem aí o FDA americano e outros em cada um dos países. Além disso, aqui no Brasil, a gente tem um controle de preços, que é um órgão dentro do Sistema Único de Saúde que faz, que é a Câmara de Regulação de Preços, a CMED, que faz com que haja uma avaliação e um controle do preço máximo de venda ao consumidor e o preço máximo de venda ao governo. Além disso, existe outro órgão que faz a avaliação se o medicamento vai ser ou não disponível para a população, que nesse caso é feito pela CONITEC, que é a Comissão Nacional de Avaliação de Tecnologias. Nesse sentido, eu ainda reforço que essa disponibilização gratuita para a população, ela é feita para aproximadamente 75% da população, ou seja, caso um medicamento seja incorporado pelo Sistema Único de Saúde, a indústria, a empresa, ela vai garantir o fornecimento para praticamente a população inteira, 75%. Então, reforçando aí a questão de ser um mercado altamente promissor, lucrativo e garantido, né? Porque o Sistema Público de Saúde vai ser responsável pela aquisição e distribuição desses medicamentos. Como eu já disse, é um mercado altamente monopolizado e eles fazem a produção voltada para classes terapêuticas, ou seja, cada empresa ela acaba se especializando em classes terapêuticas, aí, tanto no sentido de pesquisa e desenvolvimento, quanto no sentido de produção também. E outra característica, que aí é uma característica bem perversa do mercado farmacêutico, é que a pesquisa e desenvolvimento ela é voltada às doenças crônico-degenerativas. Quais são os países onde há elevada prevalência de doenças crônico-degenerativas? Com certeza não são os países pobres, né? São os países ricos que têm uma grande capacidade de aquisição. Então, o mercado dos países subdesenvolvidos ou em via de desenvolvimento, é um mercado que nem é interessante para a indústria farmacêutica, porque eles visam primariamente o lucro e não a saúde humana. Falando um pouquinho então agora sobre o mercado nacional. O que nós temos no nosso mercado nacional? Como eu falei com vocês, a gente não investiu adequadamente em pesquisa e desenvolvimento, em formação de recursos humanos, em melhoria do parque fabril. Então, nós acabamos nos especializando em indústria de genéricos e similares.
que é mais de 50% das empresas nacionais. As indústrias transnacionais são responsáveis por 45% das vendas de medicamentos no Brasil, mas existe baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Acredita-se que só em torno de 5% dos recursos dessas indústrias transnacionais são investidos em pesquisa e desenvolvimento aqui dentro do Brasil. Existe uma ampla dependência das nossas empresas por farmacoquímicos, ou seja, de princípios ativos para a produção desses medicamentos, então existe uma dependência. Nós temos uma balança comercial negativa, ou seja, há mais importação de farmacoquímicos do que exportação de produto acabado. E apesar disso, é um mercado que tem elevado interesse pelo mercado farmacêutico mundial. Por quê? O Brasil está entre os 10 maiores mercados farmacêuticos do mundo, os maiores consumidores do mundo. Então existe sim grande interesse das indústrias em produzir e vender para o Brasil, já que é um mercado em expansão. Então, voltando aqui, a gente já falou um pouquinho sobre o Acordo TRIPS, já falou um pouquinho sobre a característica das indústrias farmacêuticas, sobretudo as indústrias nacionais, e já falamos sobre o licenciamento compulsório. Mas eu falei com vocês que a gente não está focando hoje no licenciamento compulsório, a gente está focando na suspensão dos direitos de propriedade intelectual para o tratamento e prevenção da Covid-19. Em outubro de 2021, a Índia e a África do Sul apresentaram à Organização Mundial da Saúde uma proposta que vacinas, medicamentos e produtos diagnósticos voltados para a Covid-19 teriam uma suspensão dos direitos de propriedade intelectual, ou seja, as empresas que produzissem não teriam direito à patente durante o período de vigência da pandemia. Vários países concordaram com essa proposta, assinaram essa proposta, inclusive a Organização Mundial de Saúde, mas o Brasil não assinou e durante muito tempo ficou aí em cima do muro, e mais recentemente agora os Estados Unidos, no final de maio, eles concordaram com essa proposta, que foi vista assim, pelo mundo inteiro com muita alegria e muita satisfação, porque a gente já está caminhando para uma apresentação e talvez de fato, essa suspensão dos direitos. Então, essa suspensão, que vem sendo adotada o termo waiver, a suspensão desses direitos, elas podem ser a solução para os problemas da sociedade como um todo, ou seja, em nível global, já que a licença compulsória ela se daria para cada tecnologia e associada a cada país. E a gente sabe que muitos países do mundo não têm condições de se organizar para a produção desses medicamentos ou dessas tecnologias. Então, essa suspensão permitiria que grande parte das indústrias farmacêuticas no mundo produzissem as tecnologias e pudessem ofertar, doar ou vender a um custo muito mais baixo aos países que necessitassem. A Unicef, ela fez uma estimativa recente que somente 43% da capacidade mundial da produção de vacinas está sendo usada. Ou seja, nós temos aí uma indústria muito ociosa que poderia estar produzindo caso houvesse uma transferência de tecnologia adequada ou caso a gente conseguisse a suspensão desses direitos de patente. Mais recentemente, na verdade, o ano passado, foi feito um acordo, que foi o CETAP, que era um mecanismo voluntário de transferência de tecnologias para as tecnologias associadas à Covid. Mas não houve nenhuma adesão por parte dos países ou das empresas, mostrando que esse mecanismo voluntário ele é ineficaz. Tem que haver um mecanismo compulsório, no caso essa licença, essa suspensão dos direitos, para que de fato a gente conseguisse trabalhar em nível global para garantir que mais doses de vacinas e de outros medicamentos também e diagnósticos fossem produzidos para chegar à população como um todo. A gente vê que hoje a gente tem que o mundo está sendo vacinado, mas de forma muito desigual, de forma muito
de forma muito ineficiente. Os países que estão sendo vacinados são aqueles países do desenvolvidos, que aí a gente destaca Reino Unido, Canadá, Estados Unidos e os países da Europa aí. A porção sul do globo, né, que eu destaco os países da África, a porcentagem de vacinação é extremamente baixa, mostrando a desigualdade do acesso aos produtos, às tecnologias farmacêuticas no mundo. Então, essa sim seria uma forma de garantir que essa vacinação chegasse de fato a quem precisa e de forma mais igualitária. Então, finalizando a minha apresentação, eu cito aqui uma fala do professor Jorge Bermudes, da Fiocruz, que é um professor que vem trabalhando muito nessa questão da transferência de tecnologia, e ele fala que diante da pandemia de Covid-19, nós não podemos ficar refém dos monopólios que setores da indústria farmacêutica vão querer impor, transformando o acesso a produtos que salvam vidas em privilégios de pouco e quebrando o preceito de acesso universal, sobretudo no Brasil, onde a garantia de saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Muito obrigada a todos, essas são algumas das referências que eu utilizei e até mais.